Olá, pessoal, bom dia. Bom ter vocês aqui de novo. Vamos gastar agora os próximos 25, 30 minutos para conversar um pouquinho sobre a evolução da biotecnologia e da genética na cultura do milho, um tema que se faz importante, especialmente quando a gente procura maiores rendimentos, maiores rentabilidades, e eu acho importante a gente definir muito o papel de cada um de nós nesse processo de produção e de produtividade. Tá? A principal pergunta que a gente faz, não só na cultura do milho, mas na cultura da soja, em todas as culturas, é até onde a gente consegue chegar. Eu trouxe aqui essa reportagem que é do final do ano passado, onde mostra o vencedor do National Corn Growers Association Contest, que é a competitividade de milho lá dos Estados Unidos, uma competição de produtividade de milho dos Estados Unidos, em que o David Hula, que já pela segunda vez venceu esse concurso, ele havia vencido em 2013 e 2014 com mais de 500 sacos por hectare, e esse ano superou a barreira dos 644 sacos por hectare. Interessante observar que os outros produtores, até o quinto colocado, eles ultrapassaram a barreira dos 500 sacos por hectare, uma coisa praticamente inimaginável. Vocês imaginam que problema bom seria ter que organizar a logística de colheita e frete de uma produtividade ao redor de 500, 600 sacos por hectare. Mas por que se tem tanta preocupação com a cultura do milho? O milho é, sem dúvida nenhuma, o principal cereal cultivado no milho. A FAO diz que a produção em 2018 ela foi próxima a 1 bilhão e 15 milhões de toneladas, 150 milhões de toneladas de milho, e o milho foi cultivado em quase 194 milhões de hectares. Segundo a Conab, a estimativa de produção do Brasil, a estimativa total de produção do Brasil nesse ano de 2020, considerando o verão e safrinha, deverá superar a casa dos 100 milhões de toneladas, numa área total de mais de 18 milhões de hectares. Isso remete a gente, o Brasil, a uma produtividade média de aproximadamente 5.500 quilos por hectare. Se nós compararmos essa produtividade média brasileira com a produtividade total americana, é claro que nós temos vieses diferentes. O Brasil produz verão e safrinha, o Brasil tem milho de subsistência, o Brasil tem pequenas propriedades agrícolas, a gente tem níveis tecnológicos bastante diferentes, mas esse nível de produtividade atingido no Brasil em 2020, ele é semelhante ao nível de produtividade que os Estados Unidos tinham em 1993, ou seja, nós estamos falando de 27 anos atrás. Esse é mais ou menos o delay de produtividade, ou seja, é o quanto a gente está longe de utilizar toda a genética vegetal que nós temos em função ou em prol da produtividade. É claro que se a gente olhar as produtividades de verão, elas não são comparáveis às produtividades de safrinha, e eu vou tentar mostrar isso durante a minha apresentação, e nós temos uma disparidade muito grande de nível tecnológico no Brasil. Mas importante é a gente focar no processo que cada produtor tem, imaginando que o ganho genético ele existe, e o que nós temos que trabalhar hoje, basicamente, são os catalisadores da produtividade. Produtividade é um item que a gente desconstrói, ou seja, a partir do momento que a gente planeja a produção numa área, a gente está imaginando em que nível de produtividade a gente vai chegar, mas a gente tem que entender que existem fatores determinantes da produtividade, que é o meu pacote tecnológico, quanto de que híbrido de milho, que genética vegetal eu vou cultivar, qual é a população, qual é os níveis de nitrogênio que eu vou pôr. Isso vai me determinar uma produtividade. Mas durante o andamento da safra, eu vou ter fatores limitantes e fatores redutores que vão agir sobre esse meu planejamento. E isso, no final do dia, vai definir qual é a minha produtividade real média. A distância entre o meu planejamento e a distância entre o meu planejamento e a produtividade real média que eu atingir mostra a efetividade que eu tenho como agricultor, o quanto eu consigo imprimir e quanto eu consigo recuperar de produtividade em relação àquilo que eu planejei. E aqui eu estou considerando tanto o irrigado quanto o sequeiro, porque mesmo no irrigado eu posso não ser efetivo na irrigação.
e aí não conseguir obter toda a produtividade de todos os fatores que eu tenho aplicados na propriedade. Ou seja, eu acabo não considerando a produtividade da água. E esse é um ponto, é um outro assunto para ser discutido, mas é um ponto bastante interessante também. Certo? Esse gráfico que eu trouxe agora é um gráfico clássico de acompanhamento da área de verão e da área de safrinha plantada no Brasil. Aqueles 18 milhões de hectares, eles estão contemplados aqui na ponta do gráfico, tá? Mostrando que, a partir de 2011, houve uma inversão, onde a área de safrinha passou a ser maior que a área de verão. É claro que as produtividades de safrinha até 2011 elas eram diferentes do que de 2011 para frente, mas as produtividades do verão, apesar da área estar caindo, elas continuam bastante efetivas. E hoje o que a gente vê no Brasil é que o nível de investimento nos cultivos de verão, que é uma área que está bastante restrita, eles continuam bastante alto, e as produtividades obtidas, na média, para os cultivos tecnificados do verão, elas se assemelham muito às produtividades nos Estados Unidos, certo? E na safrinha, nós estamos fazendo a lição de casa, então, e estamos trazendo ganhos genéticos que permitem melhorar a nossa produtividade geral. E eu vou tentar mostrar isso na evolução da produtividade de milho no Brasil, tanto do verão quanto de safrinha. A linha branca me mostra que, considerando a safra de 76, de 1976 até agora, que é onde a gente tem os registros na Conab, tá? O ganho médio anual foi de 103 quilos de milho por hectare ano para o verão. E na safrinha, considerando um período um pouco mais curto, porque a safrinha, na realidade, se oficializou no Brasil a partir da década de 80, os ganhos foram de 133 quilos por hectare ano. Ou seja, se conseguiu transferir produtividade para a safrinha em níveis até maiores do que se conseguiu transferir no verão, em função até do que o patamar de produtividade inicial era muito baixo na safrinha quando comparado com o verão. Se nós olharmos especificamente para a geografia da região que nós estamos falando aqui, que pega o estado de Goiás, a Bahia, o Piauí, o Maranhão, o Tocantins e o Pará, a evolução da produtividade ela teve uma diferenciação, uma quebra a partir dos anos 2000. Vejam que, até o ano 2000, se ganhava em torno de 1 saco por hectare ano de produtividade, se acrescentava na produtividade da cultura do milho aproximadamente 1 saco por hectare ano. A partir do ano 2000, que é a curva verde, se ganhou quase 200 quilos por hectare ano. O que aconteceu especificamente em 2000? Eu poderia citar que em 2000 aconteceu uma predominância de híbridos simples no processo de produção, em detrimento a híbridos duplos, triplos e simples modificados. Isso foi um choque de produtividade bastante grande, e mais adiante, a partir de 2010, se adicionou a isso os organismos geneticamente modificados, ou os milhos, BTs, como a gente fala. O milho BT trouxe para o produtor uma segurança e fez com que ele fizesse um investimento maior nos outros fatores de produção. E isso manteve o crescimento da produtividade para os patamares que a gente tem hoje. Especialmente aqui no sudoeste de Goiás, não é difícil se colher lavouras acima de 180 sacos de milho por hectare na safrinha. Imaginando que, se a gente considerar a planta de milho, o melhor desempenho de uma planta de milho é quando o seu maior índice de área foliar coincide com os dias mais longos do ano. Então, se eu tiver o florescimento do milho ao redor do dia 23 de dezembro, eu vou ter a coincidência da maior área foliar da cultura acontecendo exatamente com o dia mais comprido do ano. Então, tecnicamente, esse é um fator mais importante. À medida que eu afasto desse dia mais comprido, ou seja, antecipando o florescimento ou atrasando o florescimento, que é o caso da safrinha, o fator luz, que é um fator tão importante para as plantas de milho, ele acaba sendo um fator limitante. Se eu considerar isso ainda com dias nublados ou dias com muitas chuvas, mesmo que todos os outros fatores estejam num ponto ótimo, o fator luz vai ser, pela lei do barril, vai ser o fator
de detrimento, fator de redução de produtividade esperada. Tá? Mas quais são os objetivos do melhoramento genético? O que se quer com o melhoramento genético? Evidentemente, o foco do melhoramento genético na cultura do milho é a produtividade de grão. Claro que traz também adaptação geral e resistência a fatores abióticos, como acabei de falar, o estresse hídrico, por exemplo, que é muito comum na safrinha, também é uma resistência que se procura. E hoje, dentro da Corteva, a gente tem programas específicos que tentam identificar híbridos que trazem uma tolerância maior ao estresses hídricos na fase de enchimento de grão, que é uma fase tão importante dentro da cultura. Tá? No fim do dia, o ganho genético ele pode ser estimado para a produtividade de grão, ele deve ser, e esse é o fator que o produtor mais leva em conta. Mas a gente também pode levar a ganhos genéticos em outras variáveis, como, por exemplo, ciclo, altura de planta ou resistência a doenças, que de forma indireta contribuem para esse processo de ganho de produtividade. Nem sempre o melhoramento genético obtém o ganho de produtividade diretamente, ele pode ganhar isso de forma indireta também. Tá? E para poder medir isso, eu fui atrás de um trabalho do colega Éder Borges, que trabalha como melhorista hoje na soja, um trabalho que ele fez já no ano de 2013, 2014, onde ele avaliou os dados de mais de 30.200 dados de produtividade, de 152 genótipos de milho, em mais de 2.850 locais durante um período de 13 anos. E fez estratificações ou análises de classes diferenciadas e chegou a uma conclusão de que o ganho genético ele teve diferenças entre áreas altas e áreas baixas, mas ele foi de 74 a 94 quilos por hectare. Se vocês lembram que eu mostrei lá, especificamente na safrinha, o ganho foi maior que isso ao longo dos anos. Talvez produtores isoladamente experimentaram ganhos e saltos de produtividade muito maiores do que isso. Mas isso não é somente o ganho genético. Esses saltos de produtividade, eles vêm da associação de ganhos genéticos com ganhos agronômicos, com ganhos de manejo. Né? Essa interação é que faz com que, e aquilo que eu chamei no começo da minha apresentação, de catalisadores dos ganhos genéticos que o melhoramento consegue trazer. Tá? Esses ganhos, eles vêm de um compromisso que a gente tem de entregar híbridos com maior produtividade, com maior estabilidade. A estabilidade talvez seja o aspecto que na safrinha tem maior importância e maior relevância para o nosso produtor, tá? Associados à precocidade. Precocidade é uma característica que, para nós, ela não tem uma interferência tão grande, mas para estados como o Paraná, para a safrinha do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul e o próprio Paraguai, a precocidade tem a sua importância, dado a possibilidade de frio. Né? A precocidade, para nós, ela tem importância nos plantios mais tardios, os plantios de safrinha mais dentro no final do mês de fevereiro, início do mês de março, onde a gente tenta escapar de alguma eventual estiagem mais antecipada, junto com a defensividade, a proteção de insetos e a tolerância a herbicidas específicos. A ideia dos nossos programas, de todos os programas que a gente tem no Brasil e que estão representados aí pela cor amarela, é criar produtos que trazem novos paradigmas agrícolas. E a gente teve, se a gente for olhar, a gente teve uma contribuição extremamente importante, e aqui eu estou trazendo ao longo dos anos, patamares de produtividade que vieram associados a produtos que foram lançados pela Corteva. E nem sempre se lançou produtos que eram ganhadores de ensaio ou produtos que estabeleciam altos níveis de produtividade. Nós lançamos muitos produtos também que tinham a missão de estabilizar a produtividade dentro da propriedade, especialmente nos ambientes onde o risco de produtividade é maior, as áreas mais baixas, ou os plantios mais tardios dentro da melhor época de plantio. Então, se a gente imaginar que desde 2004
Nós começamos lançando o 30K73 até mais recentemente 3858, 3754, 3397, 3565, já com a tecnologia PWU. Nós estamos falando em aproximadamente 16 anos de lançamentos com ganhos médios avaliados dentro dos nossos ensaios de mais de 2.000 quilos por hectare. E vocês vão ouvir falar do lançamento de um produto novo, aqui o nome dele está em código, X35P618, que é um produto que vem abrindo um novo horizonte e uma nova expectativa em termos de produção e em termos de produtividade para as áreas do Brasil Central. Fiquem de olho, prestem atenção nesses produtos, vocês vão ver isso mais para frente com o resto do pessoal. Mas o melhoramento genético, ele não foi feito só a partir da hibridação lá nos anos 20, no começo dos anos 20. Tá? Várias outras ferramentas foram anexadas ao processo de melhoramento genético. Então, a estatística, a própria genética quantitativa, a própria mecanização é um fator que facilitou muito o melhoramento genético, permitiu a gente testar muito mais linhagens e muito mais híbridos. Tá? A biotecnologia, mais recentemente, começou em 96, nós começamos a nos valer da biotecnologia em milho em 2010, as caracterizações transgênicas, o mapeamento de genoma e por último, agora, ferramentas como CRISPR-Cas9, que são ferramentas de edição genômica. Ou seja, eu consigo hoje trabalhar e corrigir defeitos que alguns híbridos têm a partir do conhecimento do genoma do híbrido. Ou seja, com um RNA guia eu consigo cortar e consertar a genética de um produto já conhecido e fazer as alterações que eu quero de acordo com a minha necessidade. Tá? Essas quebras, elas podem ser reparadas de várias formas. Eu posso deletar partes do RNA que eu não quero, do DNA, desculpe, que eu não quero, por exemplo, usando um paralelo com frases, tá? A planta não possui uma característica desejada, eu posso deletar uma parte do DNA e fazer a planta possuir as características desejadas. Eu posso editar o RNA. Uma planta que não possuía tolerância à seca, eu vou lá e mexo nos genes delas e faço exatamente aonde eu quero e faço essa planta, a partir desse momento, possuir tolerância à seca. Tá? Ou eu posso substituir partes do DNA e uma planta que era suscetível a uma doença passar a ser resistente a uma doença. Então, isso é um método de edição em que eu sou extremamente assertivo e mexo, paro de trabalhar com tentativa e erro e, de forma muito mais rápida, eu consigo ajustar essa planta para uma necessidade que eu tenho. Tá? Aqui eu tentei trazer para vocês algumas coisas que, para nós, pelo menos, elas são verdades. Tá? A primeira delas é que não existe híbrido perfeito. Tá? Todos os híbridos lançados no mercado como grandes avanços, eles tiveram pelo menos um problema descoberto a partir do momento que eles recebem uma área ou que eles cobrem uma área maior, ou seja, que eles são vendidos para mais produtores. Durante o processo de seleção e lançamento de um híbrido, que pode demorar até 8, 9 anos, nem sempre acontece todos os eventos que o clima pode nos proporcionar, uma doença, por exemplo. Cercóspora estava até, aqui pelo menos em Goiás, até 3 anos atrás, a pressão estava muito baixa. E esse ano que passou agora é que a gente teve em algumas regiões uma pressão mais alta de cercóspora. Durante esse período, a gente avançou híbridos e não teve a oportunidade de enxergar esses híbridos em ambiente de cercóspora. Então, não é impossível surgir uma diferença num híbrido que a gente não tinha notado por conta de um evento que ocorreu no campo e que não tenha ocorrido durante o processo de lançamento e avaliação desse produto. Tá? E a gente pode ter qualquer característica desejada no milho, eu acabei de falar isso, mas dificilmente a gente vai conseguir todas elas na mesma planta. Tá? Isso não é eu que estou falando, isso são melhoristas da empresa, gente que está há anos nessa lida mexendo com isso. Tá?
Mas, poxa, se eu não tenho o híbrido perfeito, que forma eu consigo continuar tendo produtividade e que forma eu consigo mitigar, então, os riscos que eu tenho na lavoura? Só tem um jeito, é dividir a responsabilidade entre os híbridos com características complementares. Não é de hoje que os produtores plantam mais de um produto na propriedade, isso não é só milho, isso é milho, é soja, é qualquer coisa. Tá? Mas o que se quer aqui, a ideia que eu quero compartilhar com vocês, é que esse processo de associação de produtos na lavoura, ele tem que ter um critério. E o critério é a complementariedade das características deles. Todos os produtos, eles vêm para o mercado com um score para produtividade, um score para defensividade, ou seja, a reação que eles têm às principais doenças da região, e um score para precocidade, que é o tempo que eles levam entre ser plantados e estarem prontos para a colheita. Híbrido nenhum tem score sem produtividade, sem defensividade, sem precocidade. Não se consegue um híbrido com nota 300, vamos dizer assim, nos 3 critérios, tá? E também não se pode ter um híbrido com nota 100 em uma única característica e notas baixas nas outras características, porque ele fica muito específico. Ele fica um híbrido de nicho, um híbrido de baixa cobertura e, principalmente, um híbrido de baixa confiabilidade, porque a instabilidade de produção dele fica muito evidente. Tá? Normalmente, o que se tem são híbridos que têm uma característica mais relevante e uma segunda característica importante. Então, olhando para esse híbrido hipotético aqui, é um híbrido com um perfil de produtividade com uma boa característica de defensividade. No que esse híbrido que eu estou mostrando aqui para vocês não é tão bom? Ele não tem uma precocidade tão grande. Talvez, para o processo de produção que a gente tem aqui na região centro-norte, seja até considerado um híbrido ideal. Mas aí eu preciso olhar um pouco mais a fundo essa característica de defensividade, porque talvez não seja o suficiente para aquilo que eu precise ou para a minha logística de implementação da lavoura. Imagina, se nós olharmos as 3 últimas safrinhas, a primeira safrinha foi considerada uma safrinha normal, em termos de janela de plantio. A antepenúltima safrinha, a safrinha de 2018. A safrinha de 2019 ela foi extremamente precoce. E a safrinha de 2020 ela já foi uma safrinha mais atrasada. Essa instabilidade de possibilidade de alocação de híbridos na melhor janela é que acaba afetando isso. E daqui é que vem a minha sugestão da gente poder trabalhar com mais híbridos. Então, por exemplo, somar híbridos em que, para o início do plantio, a produtividade seja o fator mais importante, mais relevante, para poder manter uma produtividade alta, e isso a gente pode fazer numa proporção superior a 50%, 60% ou até 70%, dependendo da região, se for uma região um pouco mais alta, ou uma região que corta a chuva um pouco mais tarde, trabalhar com um percentual maior desses híbridos, imediatamente após colocar híbridos que tenham produtividade, mas que talvez tenham um ciclo um pouco mais curto, para que, se caso eu tenha um enfrentamento de um estresse hídrico antecipado, eu consiga ainda assim resgatar alguma coisa da produtividade e deixar num fechamento, talvez de 5%, de 10% ou de 15%, um híbrido onde precocidade e defensividade são mais importantes do que produtividade, porque ele já vai estar caindo num ambiente, numa condição que não seja tão favorável para o processo de produtividade. A gente precisa aceitar que a gente não sabe como é que a condição climática vai andar. Se fala em El Niño esse ano, mas quem é que pode pegar no papel e assinar isso? Vocês sabem que previsões climáticas acima de 3 meses, o nível de confiabilidade delas é muito baixo. E ter a confiabilidade 3 meses para frente, depois que a lavoura está implantada, não muda nada. Então, buscar a bola no fundo do gol. Então, a ideia é exatamente essa, cultivar híbridos que se complementem em suas características e em proporções que permitam essa
estabilidade da produtividade. A ideia aqui não é ir buscar a ponta, nós não estamos competindo com o David Hula lá com 644 sacos por hectare. O que a gente precisa é fazer sobrar dinheiro no bolso. Então, o aspecto aqui é ter uma estabilidade de produção, uma estabilidade produtiva ao longo dos anos. E como eu falei no início, nós temos que entender também e preservar os fatores que catalisam esses ganhos genéticos. Tá? Essa seleção de híbridos e a definição da população final de plantas úteis por hectare é fundamental. Os híbridos de milho são extremamente responsivos à população de plantas, e esse é o principal componente da produtividade do milho, plantas úteis por hectare. Ter um arranjamento espacial das plantas e uma uniformidade de emergência. Isso aqui a gente consegue com qualidade na operação de plantio. Não é única e exclusivamente com a máquina mais nova do mercado, mas com atenção a detalhes e a tomada de decisão na hora correta. Nós não poderíamos ter emergência de plantas diferenciada em mais de 24 horas, de 48 horas dentro de uma lavoura. Tá? Especialmente na safrinha, que a gente tem um ambiente quente e tem um ambiente úmido. No plantio de verão do sul, onde as temperaturas são baixas, esse fator, então, é mais importante ainda. Tá? Balanço nutricional. O que a gente tem visto ultimamente é que está se esquecendo um pouco dessa relação nitrogênio e potássio nas adubações de milho, e isso tem influenciado, inclusive, na sanidade foliar das plantas, afetando posteriormente a qualidade de colmo. Tá? Então, o balanço nutricional ele também é importante, não só para os cultivos que a gente espera e expecta maior produtividade, mas também do fechamento da janela de plantio. Se vocês perguntarem para o David Hula qual é os 10 segredos que ele seguiu para obter aquelas produtividades, vocês vão ver que qualidade e melhoria nas condições de crescimento de raiz ele vai defender sempre. E aí nós estamos falando não só de química, nós estamos falando de física e estamos falando de biológica. A pressão em cima do processo produtivo e a pressão de operação, ela acaba implicando em processos de compactação. E esse é um ponto bastante importante para a gente checar e ver se nós não temos que fazer alguma interferência, nem que seja uma interferência ao longo dos anos, não precisa interferir todos os anos, mas ao longo dos anos fazer uma interferência parcial em segmentos da propriedade para resolver essas questões. Suprimento de água e radiação solar. Nós não temos como mexer com isso, certo? Mas essa é a parte que não nos toca. Eu acredito que quem faz para pouco, colhe pouco, independente da condição. Se eu fiz uma lavoura, se eu planejei uma lavoura para colher pouco, por mais que a condição de chuva e a condição de radiação solar sejam excelentes, eu não sou aditivo no processo. Foi aquilo que eu comecei a falar. O processo de produtividade ele só decresce a partir do planejamento. Se os meus fatores determinantes eles não tiverem condições de se aplicar, eu não vou conseguir grandes produtividades. E, por fim, a preservação da produtividade, ou seja, as ações que são de domínio do produtor para preservação de área fotossinteticamente ativa, ou seja, preservação de qualidade de folha dentro do conceito de fonte-dreno, a eliminação da mato-competição inicial. Esses híbridos modernos, cada vez mais cedo, eles sofrem competição. Então, quanto mais cedo eu puder agir na mato-competição, melhor. A redução de plantas úteis por hectare, quer seja por ataque de insetos, quer seja por competição com plantas daninhas, tá? E o manejo de resistência de insetos, plantas daninhas e de fungos. Então, sem dúvida nenhuma, o manejo de resistência de insetos é um fator preponderante, porque se eu tenho a planta BT, por um lado, me ajudando a produzir, me dando a tranquilidade, por outro lado, se eu não fizer absolutamente nada em termos de preservação da eficiência dessa tecnologia, aqui na frente eu vou ter que começar a trabalhar com híbridos de milho convencional, e aí eu posso ter
problemas operacionais dentro da minha propriedade. Tá? Eu queria agradecer aqui, meu tempo está encerrado, eu fico à disposição de vocês, coloquem as perguntas de vocês no chat e nós, na medida do possível, vamos estar respondendo. Obrigado, pessoal, bom evento para vocês, sigam adiante aí. Um abraço.